Alternativa de número 1, todas são incorretas. A começar pelo princípio da territorialidade, do qual o juiz pode agir fora dela caso o réu venha ser, por exemplo, julgado, tenha ocorrido algum problema em, por exemplo, em alguma divisão de estados, de viajando sem avião em acima do mar. Que a segunda fala que a arbitragem é equivalente jurisdicional e não tem vocação para coisa julgada, ela vai ter sim vocação para coisa julgada. A terceira diz que a jurisdição voluntária não faz coisa julgada e ela faz coisa julgada em casos especiais. E a última fala que a gestão do processo que ocorra sem entender as expectativas do autor pode ser objeto de repositura por até 3 vezes. Essa também está errada porque o autor não pode ir contra a decisão do juiz. Então a pegadinha tá aí e todas elas estão erradas. A alternativa de número 2, somente uma é a correta, a qual é a primeira. A segunda tá errada porque ninguém pode ficar fora dos efeitos da decisão que o juiz dá no processo. A terceira, a jurisdição voluntária se notabiliza pelos procedimentos onde o réu não existe, nem papel reservado ao juiz de direito que acumula funções decisórias. Aqui é o juiz que não pode fazer as funções decisórias de uma causa. E a quarta, jurisdição voluntária, magistrado não precisa mais para indeferir o período de petição inicial, já vejo que não existe lei por antes de réu. Na segunda corrente da jurisdição voluntária diz que pode haver a petição inicial. A segunda corrente diz que a jurisdição voluntária pode sim ter uma petição inicial, então ela está errada. Na terceira, somente uma é correta, que é a última alternativa. Aqui a errada é a primeira. As erradas são a primeira, que diz que a perda do prazo processual pelo acusado no processo civil traduz a ideia de preclusão temporal. Aqui é a palavra de acusado que não se traz no processo civil e sim no processo penal. A segunda é que diz que a preclusão lógica está intimamente ligada à ideia de comportamento contraditório, que uma vez aproveitada a oportunidade para a manifestação, não será possível repeti-la. A preclusão lógica fala sobre agir com comportamento de boa fé, não tem nada a ver com isso aqui. A terceira fala que o princípio da publicidade é em caráter absoluto obrigatório em todos os processos. Isso também está errado porque pode ocorrer em casos nos quais as partes preferem que ele ocorra em segredo de justiça. Então, esse princípio da publicidade que não é absoluto e não é obrigatório em todos os processos. Alternativa de número 4. Somente duas estão corretas, que são a primeira e a terceira. Aqui as erradas são a segunda justificativa, que diz que a autotutela é um meio de pacificação social, que não é exclusivo do direito penal, podendo ser aceito pelo nosso ordenamento jurídico em caráter excepcional, como por exemplo o direito civil. A autotutela não é um meio de pacificação social, porque você faz a sua justiça com as suas próprias mãos, então ela não é nenhum meio de pacificação social. E a quarta alternativa que fala que a autotutela se caracteriza como uma forma altruísta da solução de conflitos. Não, porque a autotutela não é o melhor meio de você resolver um problema, um processo. Você não vai fazer essa justiça com as suas próprias mãos do jeito que você quer, você tem que analisar todo o caso para ver qual a melhor solução para se dar para aquele problema. Alternativa de número 5, somente, na verdade 3 estão corretas, a errada aqui seria a terceira. Alternativa número 5, que diz que as decisões do juiz de direito não podem ser reformadas, salvo se por outros magistrados, com base no princípio da separação dos poderes, esculpido no artigo 2 da Constituição Federal. Somente o desembargador que deu aquela sentença pode retroagir com essa decisão e poder revisá-la. Devido ao processo legal, que é a questão 6, é como se fossem regras do quais os processos devem seguir, passar por todo o procedimento para que se chegue a um processo totalmente justo, e ele é garantista, ele tem garantia de direitos para as partes que serão envolvidas nesse processo. E os 4 exemplos podem ser eles os da isonomia, da quais todos devem ser tratados igualmente perante a lei.
princípio do contraditório, que vai ser o debate entre as partes do processo. Eles vão dar o conteúdo para esse processo, para se debater. O princípio da ampla defesa, que vai ser o que você vai se defender contra a outra parte, as falas da outra parte da qual ela está te acusando. E o princípio do impulso oficial, da qual o juiz vai poder se manifestar conforme ele for provocado por este processo do qual se dá o início. Ele só vai poder se manifestar caso ele seja provocado. O princípio da jurisdição, ele funciona com 3 tripés essenciais, dos quais um não vai funcionar sem o outro, que é a efetivação do processo, que é a proteção que o processo te dá, e reconhecendo o processo em si. Ele vai efetivar, ele vai reconhecer e vai proteger. E é um dos princípios mais importantes que tem no meio judicial.